Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Nosso compromisso que já vai para mais de 11 anos. Para a glória de Deus, espero que Ele repute, Ele a quem toda honra e toda glória, esse trabalho útil para a salvação das almas. E estamos continuando porque Ele quer e Ele permite. Como vocês percebem, estamos com um novo cenário do programa Luz da Vida, gravado aqui em Brasília, Distrito Federal. Depois de uma etapa de mais de 3 anos de duração, todos os domingos, refletindo verdades esquecidas, e precisamente na ótica dos novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso, para os quais dedicamos quase 170 programas, agora começamos exatamente uma etapa importantíssima no meu entendimento e bastante, oxalá, seja bastante proveitosa para todos os nossos telespectadores, todos aqueles que sintonizam a nossa querida Rede Século XXI. Um projeto ambicioso está começando, um projeto que eu sinceramente não sei se vou concluir, mas enquanto estamos a caminho, a nossa obrigação não é imaginar se vamos concluir, mas temos a obrigação, pelo menos, de começar e perseverar. Do que eu estou tratando, vamos começar uma investigação, e não apenas na ótica do estudo, da investigação teológica, da pesquisa bíblica, da análise crítica literária, de um dos livros mais lidos, de um dos livros, certamente, do Antigo Testamento, o mais importante no que toca ao louvor, a adoração, a bendição, a glorificação, a súplica, a intercessão, o livro de oração por excelência dos judeus, aquele que foi certamente o livro predileto de nosso Senhor em se tratando de louvar, bendizer, glorificar e render graças a Deus, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, a palavra salmo, Tehillim, em hebraico, é o livro que certamente compendia a maior quantidade de orações em diferentes óticas, e nós vamos ver, há diferentes tipos de oração. A oração que louva a Deus, que elogia a Deus, o louvor. A oração que adora a Deus, a oração de adoração. A oração de bendição a Deus, a oração que bendiz Deus, diz coisas boas a respeito de Deus. Oração de ação de graças, quando você se dirige a Deus para agradecer a Ele pelos benefícios recebidos. Também as orações de lamentos, de súplicas, de angústia, de aflição, onde se pede a proteção de Deus, a sua defesa, a sua intervenção nas situações difíceis do povo e também do próprio judeu, do próprio cristão. É um livro, portanto, que traz todas as manifestações, é o resumo de todas as formas, de todas as modalidades de dirigir-se a Deus. Ou seja, é o livro de oração por excelência de Israel, é o livro por excelência de oração no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Digo no Novo, porque o próprio Jesus citou os Salmos e rezou os Salmos. Os apóstolos citaram os Salmos em suas pregações e também rezaram os Salmos. Eu penso que é um argumento da mais alta relevância. Quem não conhece pelo menos alguma frase dos Salmos? Alguém talvez até que nem saiba ler, mas cristão católico certamente já ouviu e memorizou frases como essas. O Senhor é o meu pastor.
nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Quem já não ouviu ou pronunciou esta frase? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Quem já não ouviu essa frase pronunciada pelo próprio Jesus na cruz? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem já não ouviu essa frase pronunciada por Jesus também na cruz? Meu Deus, por que me abandonastes? Quem já não ouviu essa frase pronunciada pela carta aos Hebreus, muito cara para os cristãos, quando se trata de profecias, oráculos a respeito do Messias? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Pois bem, todas essas frases são frases que se encontram nos livros dos Salmos. Esse manancial de água viva, essa riqueza, como todos os outros livros da Bíblia, por favor. Mas este é um livro especial, porque é a referência quando assuntos existenciais bem concretos da sua vida, da minha vida, afloram. Por exemplo, aflição. Quando nós experimentamos perturbações, sofrimentos, privações, quando dramas existenciais batem à nossa porta, nós que temos alguma formação cristã, espero que isso se aplique a todos nós que estamos assistindo, e oxalá para quem não se identifica com isso, tomara que se identifique, é buscar em Deus uma resposta de confiança, que traz segurança, de abandono, de busca de paz, de conforto para a nossa alma. E quem reconhece a Bíblia como palavra de Deus, diz: eu preciso rezar. Eu preciso me dirigir a Deus. E gostaria tanto de ter uma referência. E gostaria tanto de encontrar na Bíblia palavras que me confortassem, palavras que me indicassem, palavras que me conduzissem ao meu Senhor. Porque eu preciso de paz. Eu preciso da certeza de que não estou sozinho, de que Deus está comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Quem não lembra da frase do Salmo: eu levanto os olhos para os montes e digo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. O Salmo 120. Ler com o coração, ler com piedade, mas ler, ou memorizando, repetir, pronunciar as palavras que são, digamos assim, a referência da oração para todos esses momentos difíceis da nossa vida. Mas os salmos não trazem apenas, não abordam apenas questões relacionadas com sofrimento, mas também alegria, júbilo. Quando experimentamos aquela felicidade indizível, quando obtemos uma graça, quando nos é concedido um favor, quando somos beneficiados por um milagre de Deus, pois bem, Nossa Senhora, no seu Magnificat, e não deixa de ser um salmo do Novo Testamento, a minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva, um brado de felicidade, uma explosão de exultação, uma erupção vulcânica boa que brota do coração que acabou de receber um favor, um benefício indizível. No caso dela, a graça de ser visitada pelo arcanjo e de, com o seu sim,
receber no seu ventre o Verbo que acabou de se encarnar. Pois bem, esse manancial imenso que são os Salmos é aquilo que nós pretendemos a partir deste encontro, deste programa, investigar. Se você me perguntar quanto tempo vai durar essa abordagem, nem eu sei. Sabe por quê? Porque o projeto é ambicioso demais. Eu tenho certeza absoluta que não vou concluí-lo, não vou estar mais nesta terra. E oxalá o que ficar possa servir para você, para quem assistir, para um pequeno contributo para motivar o coração do telespectador, daquele que vai acessar pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu televisor, esses programas, para se aproximar de Deus, orando, bendizendo, louvando, glorificando, intercedendo, expressando nas diversas situações da sua vida, marcada por altos e baixos, por vitórias e derrotas, por exclamações, mas também por interrogações. E quem não as tem, para encontrar em Deus a paz. O simples fato de Jesus ter citado palavras do Salmo, o simples fato de Jesus, por favor, depois os apóstolos, mas primeiro Jesus ter cantado os Salmos, o simples fato de os apóstolos terem citado os Salmos nas suas pregações, como textos proféticos, atenção, no sentido amplo, os Salmos também são profecia. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos meus pés. Jesus citou esse Salmo. Jesus rezou salmos. Jesus explicitamente tinha um contato, auria deles, buscava neles a motivação para bendizer, glorificar a Deus. Dou-vos graças, Senhor, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi vosso agrado. Tem reminiscências sálmicas também essas palavras de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Sim, Pai, eu sei que me escutas. Tem reminiscências dos salmos. No dia da instituição da Eucaristia, tendo cantado os salmos, depois de cantar os salmos, Jesus se levanta e vai para o Monte das Oliveiras. Ou seja, o simples fato de os salmos terem estado presentes na vida de Jesus ter tido uma relação com os salmos, relação de oração, de veneração e de respeito, isso motiva e justifica o nosso estudo sobre os salmos. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo a gente recomeça. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois deste breve intervalo, está começando o nosso segundo bloco do primeiro encontro sobre os salmos na nossa vida, nosso compromisso que vai se estender, oxalá, por muitos anos, pois a proposta é comentar os 150 livros deste grande livro do Antigo Testamento, um dos 46 livros do Antigo Testamento, o livro dos Salmos. Depois da introdução no primeiro bloco, agora nós vamos entrar exatamente na primeira questão, a básica questão. A questão mais remota, o requisito primeiro para nós compreendermos, para nós estudarmos bem os Salmos, o próprio nome, Salmo. Essa palavra, ela vem de onde? Já vimos que na língua hebraica são os Tehillim, isto é, são os cantos. São aquelas orações compostas para serem cantadas, para serem recitadas sob forma de melodia. De onde vem a palavra salmo? Psalém, em grego, significa
cantar um hino com o acompanhamento de instrumentos de cordas. Então se trata de um verbo, psalém. Em grego, cantar. O salmo é algo para ser lido, sem dúvida alguma, mas não foi redigido para isso. O salmo pode ser tido como um poema e pode ser declamado, pode ser recitado sob forma de poema, como fazem os declamadores, certo, mas eles não foram compostos para isso. Os salmos foram compostos para serem cantados. Eles são, portanto, propriamente canções. E canções para serem recitadas com acompanhamento de quê? De instrumento de corda. Instrumentos musicais na história da humanidade são muitos. Instrumentos de sopro, a trombeta, a corneta, etc. Aqueles que você emitem um som, você soprando. Não são esses instrumentos. Ainda que alguns salmos no Templo de Jerusalém, entoados também em outras ocasiões solenes, peregrinações, celebrações ao ar livre, etc., tenham sido utilizados outros instrumentos para acompanhar o canto, mas o instrumento primeiro, o instrumento originário que acompanhava, tocando-os, os cantores, acompanhavam os salmos, eram instrumentos de corda. Os instrumentos de corda hoje, que mais lembram o psaltério, e a palavra psalterium significa literalmente, psalem é cantar, o hino, acompanhado com instrumentos de corda, o verbo. E esse instrumento de cordas, na língua grega, se chama psalterion. Mais ou menos a harpa, aquele instrumento com várias cordas, em que se debulhava, se dedilhava a corda, ou as cordas eram dedilhadas. É mais ou menos a harpa de hoje, o instrumento que mais lembra o psalterion, ou o saltério. Portanto, hoje, o saltério significa a coleção dos 150 salmos. Portanto, o livro dos salmos, hoje nós chamamos de saltério, o conjunto, o compêndio, a totalidade dos 150 salmos dão um livro chamado Livro dos Salmos ou o Saltério. Mas não era essa a nomenclatura originária no tempo dos hebreus. Esses livros eram os Terrilim. Quando foram compendiados, o livro do compêndio dos 150 salmos passou a se chamar Salmos, ou o livro dos salmos. E o instrumento que acompanhava o canto desses Terrilim, o canto desses salmos, essas canções, era o psaltério. Ainda no Oriente existem esses instrumentos, e chamados exatamente assim. Na nossa cultura brasileira, eles não existem. O instrumento de cordas que mais lembra o psalterion é a nossa harpa. Existem harpas pequenas, harpas que você toca na forma horizontal, e existem harpas grandes, conhecidas sobretudo nos teatros, nas apresentações das orquestras, nos recitais, nas cantatas. Quem já não viu uma harpa e um instrumentista debulhando de forma tão bonita, emitindo sons belíssimos? O som da harpa é encantador, é fascinante, traz um bem para o coração, é uma música relaxante que traduz paz, alegria, serenidade, etc. Pois bem, nos tempos do Antigo Testamento, esses cantos
eram recitados, eram cantados, eram entoados com esses instrumentos. E não era apenas um psalterion, uma harpa, digamos assim. Eram várias. O que possibilitava no templo, um som extremamente agradável e uma elevação particular daquela oração a Deus. Todos nós sabemos que cantar sem instrumento musical, o canto fica bonito, o canto fica, sobretudo se trata de cantos sacros, de orações sagradas, de livros inspirados. Agora, quando são esses cantos acompanhados com esses instrumentos, a coisa é outra. Portanto, é a etimologia, a origem da palavra psalem, psalmos, ou psalmoi em grego, e psalterion. Psalem, cantar o hino, acompanhado com instrumento de corda. Psalmos, os salmos, os próprios livros, as próprias orações. Psalterion, o instrumento que tem cordas. Hoje, mais ou menos, aqui no Brasil, a harpa. E depois, o nome do livro, o livro dos Salmos. O psaltério, do nome do instrumento musical, foi tirada essa nomenclatura para definir, para sintetizar, para nomear o livro do Antigo Testamento, chamado o livro dos Salmos. Pronto? Aqui está a explicação, quanto possível, oxalá, fácil e acessível a todos, para, como primeira introdução, nós nos inteirarmos sobre a questão da nomenclatura. Vamos então a alguns verbos, digamos assim, da língua portuguesa, que se parecem, lembram psalem, psalmos, psalterion e saltério. Um verbo que foi criado, seja na língua latina, na língua grega, mas também na língua portuguesa, salmodiar. É um verbo tipicamente do mundo judaico e do mundo cristão. Salmodia, na linguagem da Liturgia das Horas, que é o livro de oração, a oração oficial da igreja, se refere a aqueles livros, aqueles salmos, aquelas orações, tanto do Antigo como do Novo Testamento, escolhidas pela igreja, selecionadas pela igreja para a oração. Há um livro de oração, a oração oficial da igreja, que é a chamada Liturgia das Horas. Liturgia das Horas. Outrora também se chamava breviário. Mas não é tão breve assim a Liturgia das Horas. É um livro fantástico, dividido em 4 volumes aqui no Brasil, para a salmodia daqueles que estão obrigados a isto, os clérigos, bispos, padres e diáconos, também os religiosos. E um livro também que pode ser recitado por qualquer pessoa batizada que pertença à Igreja Católica. É a oração que, não sendo obrigatória para todos, mas pode muito bem ser recitada por todos os fiéis. Portanto, quando se diz vamos salmodiar, o que significa vamos cantar o salmo do dia. A etimologia de salmodiar vem de salmo e dia. A salmodia de hoje, isto é, os cantos, as orações selecionadas para o dia de hoje. Salmodiando significa louvando, bendizendo, adorando, glorificando a Deus. Vamos ver nos próximos programas que para cada dia e para cada hora do dia, nós temos salmos apropriados, selecionados pela igreja para aqueles dias, também para aquelas circunstâncias, para aqueles momentos. Há determinados salmos que são tipicamente da sexta-feira, que a tradição da igreja identifica com a sexta-feira. A sexta-feira é o dia da morte de Jesus. É óbvio que durante a sexta-feira, em algum momento, a liturgia da igreja vai colocar um salmo penitencial,
um salmo de sofrimento, um salmo de conversão, um salmo de lamento, para nos identificarmos com a angústia, a paixão de Jesus. É óbvio também que no primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a salmodia vai propor salmos de alegria. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, etc. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, e assim por diante. É uma gama muito grande de salmos com diversas temáticas e com argumentos, com assuntos, com situações, com contextos bem apropriados para as diferentes situações da nossa vida, os diferentes momentos da nossa vida, Advento, Natal, Páscoa, Quaresma, e também para os momentos particulares da vida, da existência de cada pessoa tomada individualmente. Estamos terminando o nosso primeiro encontro. Eu espero que essa motivação desse primeiro encontro para que nos apaixonemos, para que vislumbremos com o olhar da fé que no livro dos Salmos se encontra uma referência, um caminho fundamental para a nossa santificação, a vida de oração. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.